Mais um Bimedcast, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos com os fundadores da Atualis Anestesia, dois mentorados do Bimed que a gente admira demais, que é o César e a Amanda. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Manu, Li, muito obrigado pelo convite. É muito especial estarmos aqui legal. com vocês. A educação para a gente, desde o início lá que nós começamos, nós temos absoluta certeza que nós podemos transformar o mundo através da educação. Uau. Então, gostaríamos de parabenizar vocês pelas inúmeras iniciativas que vocês estão tendo aí no empreendedorismo. Que legal. Obrigada pelo convite e faço as palavras do César minha. Maravilha, maravilha, Mandinha. Excelente, vamos lá. Assim, esse podcast a gente queria honrar a história de vocês. A gente queria escutar a história tanto do César quanto da Mandinha. Como foi que vocês chegaram e construíram essa empresa super conhecida dentro da anestesiologia, né? Que é a Atualis Anestesia. E eu queria começar escutando um pouco de você, César. Me conta um pouco da tua história, de onde que você veio, cara. Então, na realidade, o que acontece? Eu sou de outra área. Eu sou engenheiro agrônomo. Me formei na Universidade Federal de Lavras e sempre fui movido ao empreendedorismo. Desde a universidade participei do movimento das empresas juniores, da regulamentação das empresas juniores em algumas universidades e me formei. Acabei entrando, depois fui trabalhar com banana. Jura? Com banana? Banana, dando assistência técnica na área de vendas e consultoria. E depois acabei caindo em uma instituição de ensino. Eu, juntamente com uma equipe, eu tinha ganhado um know-how nesse sentido perante regulamentações e uma determinada universidade estava com problema. E aí eu fui para lá para resolver o problema dessa universidade perante o MEC. Eu e mais uma equipe. Deixamos a faculdade com nota 4, o MEC vai de 0 a 5. E cumprimos o nosso propósito. Só que aquilo, cumprimos o nosso propósito e o que a faculdade fez? Deu um pé na bunda sem avisar. Jura? E aí saímos sem direito a nada. A faculdade simplesmente falou, olha, você entra na justiça e o problema é seu. Falei, tá. E aí, o que aconteceu? Eu tinha duas opções. Ou eu ia para o mercado de trabalho, ou eu abria uma empresa na área da educação, na qual sempre eu acreditei e eu via a lacuna que tinha na área de capacitação. Eu estava dentro da universidade e aí, na época nós lutávamos pela melhoria da qualidade do ensino na graduação. Legal. E aí é aquela questão, né? Ou você empreende porque necessita. No caso, eu estava necessitando, porque na época que eu fui dispensado, o mercado de trabalho estava péssimo. E aí eu enxerguei essa oportunidade e acabei saindo da cidade e indo para Juiz de Fora, Minas Gerais. Chegando lá, a ideia seria uma proposta de trabalhar em uma universidade, mas prestando serviço. Me mudei para lá, alugamos um espaço aí que tinha uns 10 metros quadrados, onde era o escritório e era onde eu dormia. Nossa. E eu fui para lá sem dinheiro nenhum, nome sujo, entendeu? Devendo, até porque assim, não esperava que eu fosse ser dispensado da maneira que foi, Foi, né? da noite para o dia. E aí é aquilo, né? Você abre no CNPJ, você começa do nada. E aí eu morei 6 meses dentro de um espaço de 10 metros quadrados, tomava banho na academia. Sério? Eu virei e falei, preciso tomar um banho. Tem que tomar um banho. Então, eu falei, tinha uma academia em frente. Falei, então é o seguinte, vou começar a me exercitar. E, ao mesmo tempo, não conhecia ninguém, nenhuma alma
lá em Juiz de Fora. Nossa. E aí, a coisa foi fluindo, conseguimos abrir um curso, isso tudo dentro da medicina veterinária e preparatório para concurso público. E como que chegou a medicina veterinária ali? Então, na realidade, eu tinha, quando eu fui para essa faculdade, eu era ligado à extensão acadêmica, certo? E eu apoiava, eu era o braço direito do diretor da medicina veterinária, Entendi. entendeu? E aí, a medicina veterinária sempre, e por eu ser filho de produtor rural, meu bisavô, então sempre eu tive esse mundo, né, dentro da... É por isso que falei, vou fazer cursos ligados a essa área. E na época também eu tinha um sócio que era médico veterinário, mas depois ele acabou optando por seguir outros caminhos, e aí eu acabei comprando a parte dele na empresa. Isso depois da gente, porque embalamos aí na área de preparação para concurso público, na área da medicina veterinária e agronomia. Provamos aí os primeiros 2 anos, acho que foram mais de 400 alunos do Ministério da Agricultura. E aí começamos a expandir a empresa nessa área de cursos, preparatório para cursos na área da medicina veterinária e preparatório para concurso público nessas áreas. E aí depois eu, em 2017, 16, aí eu conheci a mulher da minha vida, que é a Amanda. Que legal. Quase que errou, hein, cara? Quase que errei. Eu tô brincando. Que bacana, que bacana. E olha só que legal, né? Escutar uma história agora de empreender por necessidade mesmo, Sim. né? Na verdade, eu acho que a maioria, né, das pessoas, assim, que acabam decidindo por empreender é uma necessidade, é buscar, é precisar realmente mudar ali a vida para crescer, para conseguir se desenvolver, precisa daquilo, né? E você é um grande exemplo disso e um grande exemplo de sucesso também disso, apesar de que o caminho foi bem desafiador, né, César? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que no teu modelo mental te fez optar por empreender e não, tipo, ir arranjar um emprego? Cara, na realidade é o seguinte, na época eu participei de vários projetos, saí de lá, aí eu falei, preciso me recolocar, né, no mercado. E aí eu acredito muito em Deus, a verdade é essa, eu tenho muita fé. E Deus sempre vai me guiando. Na época, participava, chegava no final do processo seletivo, não dá. Falei, não, tem alguma coisa. E aí Deus foi me guiando, falou, o seu propósito, o que é? É educação. Então você vai... Então eu conversei e falei, Deus, o que for melhor você vai fazer. E assim, foi tenso na época, porque fui mandado embora, não esperava. Então, assim, nome sujo, tá? Nome sujo. Por isso que, assim, você está passando por uma certa dificuldade, depois vieram outras dificuldades, N dificuldades, porque o empreendedorismo, ele é muito, você é muito sozinho, por isso que é importante ter mentores, porque você trabalha sozinho, você trabalha nos bastidores ali, e a dor de barriga que você dá em você ali, você tem que se virar e curar ela. Então, eu peguei, falei, Deus vai me guiar. E Deus foi me guiando e abrindo oportunidades. E aí nós começamos em Juiz de Fora, na área de concurso público, de repente, estava em Belo Horizonte, ainda tem uma situação ainda, poucas pessoas sabem disso, na realidade. Muito poucas. Eu acho importante você que está nos assistindo aí, se decidiu, vou abrir empresa, cara, você pode ter certeza que você vai ter vários e vários obstáculos para te fazer refletir. Será que é isso mesmo? Um exemplo, a primeira turma nossa, tá? Tinha lá 40 e poucos alunos, Belo Horizonte. Colocamos a turma, alugamos um espaço e tal. Aí falei na época pro meu sócio, falei, dando tudo certinho, nós vamos lá, vamos alugar o espaço, beleza. Correu perfeitamente final de semana,
cheguei na segunda-feira na empresa, falei, fulana, vim aqui, deu tudo certo, quero fechar um contrato com você de 6 meses. Aí ela falou assim, César, tem uma má notícia para te dar. Falei, qual é? Ela, a empresa vai fechar. E eu não conhecia ninguém em Belo Horizonte. E eu tinha uma turma de mais de 40 alunos que no próximo Nossa. final de semana precisava ter aula. O meu sócio, o que ele fez? Entrou no banheiro e eu virei e falei, meu amigo, seguinte, temos um problema para se resolver. Precisa resolver. Ah, mas o que eu vou fazer? Cara, não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu vou resolver. Eu vou me virar, mas você conhece alguém? Não conheço. Eu vou conhecer. Consequência, em uma semana. Por isso que eu falo, ó, tenha fé. Tenha fé. Deus foi me mostrando. Depois de uma semana, eu estava com uma universidade que abriu completamente as portas, falando, você pode usar a sala que você quiser. E nós ficamos ali durante mais de 3 anos. Que legal. Alugando o espaço físico e crescendo nesse segmento. Isso é bonito, né? Porque quando você tem fé, às vezes acontece uma coisa na tua vida, você não entende, você acha ruim, às vezes você reclama e de repente Deus te diz, ó, não, eu fiz isso porque agora você vai pra cima, você vai pra um lugar melhor. Muito bonito, que legal. Mas ao mesmo tempo você é um cara que faz acontecer, né? Você não você é um cara de muita fé e de muita ação também. E é por isso que eu vejo muito o porquê de você colher resultados. É muita fé e muita ação. Você não paralisa, você não para e espera. Você faz acontecer, você quer resolver. E é por isso que hoje você chegou onde você chegou, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, né, para nós. Legal, muito bom. Mas e aí? Depois? E aí, o que aconteceu? Em 2016, eu conheci a Amanda. Legal. Detalhe, por onde que nós nos conhecemos? Porque, assim, a vida de médico é uma loucura que quem está nos assistindo sabe, né? Eu nunca vi uma coisa que eu converso muito com a Amanda, falo, quem foi que criou o tal do plantão de 12 horas? Todo mundo trabalha 8 horas. Então, É verdade. Médico não é ser humano, não. Não tem lógica. E aí, assim, Bom. acabamos nos conhecendo por onde, Amanda? Um aplicativo. Muito Por bom. um aplicativo. A Amanda tinha chegado recentemente, né, Amanda? Eu tinha chegado de Palmas, né? Pra Juiz de Fora, casa da minha família. E aí nós... Que aplicativo foi esse que vocês se conheceram? Ai, Jesus, não precisa não. Eu li aqui querendo, não precisa entrar nesse detalhe. Corta. Não é. Não é Tinder, Não foi- corta. não foi Tinder, não. É o Badu. Legal. Que legal, eu não E sabia aí, que vocês tinham se conhecido no aplicativo. Que legal. Coisa boa. Mas, cara, isso é besteira. Tipo, pô, mano, se conheceu na festa de República também. Na entendeu? primeira festa de República. Primeira festa de que a gente República. foi. É. Lá em Botucatu, eu animadíssima pra ir pra várias festas de República, tinha acabado de ficar solteiro, ali também, a gente se encontrou. Era o que a gente estava até dizendo ali no... Ontem, né? Tá Ontem gravando, no... A gente tá gravando na mesa ontem, né? Tava já reunido com o pessoal tinha ido jantar e tal, aí eles falaram, né, e tal. Aí a gente foi comer com eles lá no shopping. Aí eu falei, cara, quando a gente chegou, tava eu e um amigo meu lá na festa. Aí a gente foi abordar 2 meninas, né? Aí, Você sabe que tá gravando isso, né? Não, sei, mas ele não vai contar. Depois corta isso, né? É, Questão pelo do amor de aplicativo Deus, também, mas se a quiser gente cortar. A gente então corta isso avisa, tudo. mas Se avisa quiser pra cortar gente. do aplicativo também, Não, a corta. gente corta isso tudo, é isso que eu tô falando. Aí é bom que a gente... Mas aí meu amigo Conta chegou aí na a Manu, história. aí começou a conversar com a Manu, não sei o que, e eu cheguei na outra menina, aí a gente ficou assim, não sei o que e tal. Aí de repente eu olhei pro lado, a Manu olhou pro lado, eu fiz, opa, vou aqui. Aí a gente trocou. A gente trocou. Na festa de República. Tipo, o na amigo festa dele de que veio, República. eu fiquei, não fiquei, né? Ficou conversando. Pra não deu liga. Não deu liga, aí vamos trocar. Não, troca. Isso, cara, a gente tava lá na festa de República. Então vocês se conheceram na faculdade. Na residência, era R1. É que, por exemplo, lá em R1. Salvador nunca tive isso em República, eu não sabia nem o que era uma República. Mas quando eu fui pra Botucatu, eu sabia que isso era muito comum, morar em República
república e festas de república. Então, foi numa festa de república no R1. É. Tipo, a primeira, comecinho do meu R1, entendeu? Entendi. É isso. Assim. Aceitem, isso faz parte da história de vocês. E não tem problema, entendeu? exatamente. Isso não é um problema. Se É. quiser cortar... Não, mas É que pode agora a gente vai cortar é, que agora ficou uma corta, bagunça, né? Aí fica sem contexto, depois resolve. Mas bora mas lá, não tem continua. problema, só vocês... Voltando, não vou perguntar, não. Mas aí, a gente estava em que parte? Agora, passa a bola pra Ah, não, Amanda. não, aí, não, mas aí É. fala de novo. Foi aí que, no ano tal, conheci a Amanda, não sei o que, começa por aí. vamos lá. Acho que é. A hora que puder. Deixa ele vai dar Não, um deixa- Porra, pode. pô. E no ano de 2016, eu conheci a mulher da minha vida, que é a Amanda. E aí, eu bati o olho nela, falei, é a mulher da minha vida, não tem jeito. Que legal. E eu com 3 meses, né? 3 meses? Foi. 3 meses eu já pedi ela em noivado, Olha que legal. no casamento da minha cunhada. No casamento não, foi no casamento. No casamento. Foi no casamento da minha cunhada. Eu já virei e falei assim, ô Lília, primeiro, até uma situação engraçada aqui. O meu cunhado, né? Cheguei e falei pra ele, quem ia casar, falei, ó, Dudu, seguinte, quero pedir a Amanda em noivado e eu vou lá pedir pro pai dela. Vou lá conversar com o seu Gabriel. Aí ele, não faz isso não, e não sei o quê. Por quê? Porque ele não tinha pedido, né? Ele falou, eu vou te ajudar. Aí, vou te ajudar a preparar, não sei o que, não sei o que. Falei, beleza. Aí chamei a Lília, que é dermatologista. Inclusive tá cuidando da minha pele aqui, porque eu não ligo pra isso. Tá cuidando de tudo. Legal. Eu falei, vou ajudar. E aí nós preparamos todo um cenário ali, né? Pra eu estar pedindo Amanda. a Amanda em noivado. Bati o olho e falei, ela. Legal. Isso, que bacana, né? E a nossa história não foi tão assim, não, né? Porque a gente começou progressiva, né? e a gente só foi namorar mesmo, quase depois no fim do ano, né? A gente conheceu no começo do ano, foi namorar no final do A ano. gente conheceu em março e a gente começou a namorar em dezembro, né? Foi mais longa. Maravilha. E aí, Amandinha, eu quero saber um pouco aí da tua história também. Conta um pouco aí pra gente ver agora, então, onde, né, lá do seu começo até você encontrar o César. Fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou mineira. Fiz o caminho meio tradicional, né? Fiz escola. Na escola, foi direcionada para curso de medicina devido às minhas notas, mas sempre foi um desejo. Sempre quis fazer medicina desde pequena, então não era uma outra opção, outra faculdade. E aí eu fiz o 1º grau, 2º grau, né? Acho que hoje nem se chama assim. E aí, quando eu decidi fazer medicina, o meu pai sentou comigo. Porque meu pai, minha mãe e eu tenho mais 2 irmãs. Meu pai trabalhava e minha mãe era responsável pela casa e por cuidar da gente. E meu pai falou, olha, Amanda, você quer medicina mesmo? Eu falei, quero. Ele falou, faculdade particular não é uma possibilidade, porque ainda eu sou a mais velha, tem mais suas irmãs. Então, como eu vou pagar uma faculdade particular para você e eu tenho que pagar a escola particular para suas irmãs, então vai ter que ser pública, mas é muito difícil passar medicina numa universidade pública. Eu falei, pai, não tem problema, eu vou passar de primeira. Legal. Olha só que legal. E aí foi uma decisão que eu tomei e meu pai me deu apoio, minha mãe me deu apoio, eles sempre me incentivaram muito a estudar, viram que eu tinha esse gosto e sempre me incentivaram, e eu acho que a minha mãe foi a primeira pessoa que me ensinou uma técnica de estudo. Porque ela mandava eu ler em voz alta, eu e minhas irmãs, ela ia limpando a casa e falava, lê em voz alta que eu quero ouvir vocês estudar. Que legal, estudativo já. E esse é um método assim, que eu apliquei, eu ainda aplico quando eu vou estudar, é ler em voz alta. Entendeu? Então, assim, eu acho que ela foi
primeira pessoa que me ensinou uma metodologia. E meu pai e minha mãe sempre me apoiaram. Então, me levaram de ônibus, porque na época a gente tinha que ir até as faculdades para fazer a prova. Então, eu tive que ir em várias cidades. Meus pais iam de ônibus comigo para fazer a prova. E me deram todo apoio. E aí eu passei de primeira em medicina na Universidade Estadual de Montes Claros. Eu só tentei Minas. Legal. Eu sou do interior de Minas, então as minhas opções foram só Minas, não quis tentar em outro lugar. E aí eu passei entre os 20 primeiros colocados, e aí já comecei a faculdade, assim, meio no susto, né? Porque ninguém estava esperando. E aí eu entrei na faculdade, e foi 6 anos, eu entrei muito nova, né? Eu acho que, assim, maturidade foi muito difícil. Eu acabei de sair da casa dos meus pais, fui para outra cidade fazer faculdade. E aí eu fiz medicina, 6 anos, gostei muito, não me arrependo, foi a especialidade que eu escolhi, que eu amo. E aí, quando eu terminei medicina, eu não sabia qual especialidade eu queria, então eu resolvi trabalhar por 1 ano para ver melhor qual especialidade, não queria escolher com pressa. E aí eu tinha um tio que era médico, e aí eu fui para Juiz de Fora, que é a terra dos meus pais. E lá eu trabalhava como médica em porta de hospital e fui estudando. E aí eu resolvi fazer anestesia. Eu já tinha feito um estágio durante a faculdade e eu sempre frequentei o centro cirúrgico, e o marido da minha prima, eu não conhecia essa prima, mas eu acabei conhecendo ela lá em Montes Claros, e o marido dela era anestesista. Legal. E ele sempre me convidava para ir para o centro cirúrgico, não para acompanhar anestesia, mas para ver cirurgias e tal. E aí eu resolvi fazer anestesia, fiz a prova, passei em 3 opções, aí eu resolvi escolher Juiz de Fora, porque o presidente da SBA, na época, era o chefe do CT, o chefe do CT da UFJF era o presidente da SBA. E aí eu resolvi ficar naquela. E aí eu fiz 3 anos ali de anestesia, mas eu não queria ficar em Juiz de Fora. Eu queria ir para outro lugar. E aí eu resolvi ir para Palmas, Tocantins. Fiquei 5 anos lá. E numa época que Palmas estava ainda crescendo, não existia shopping, estava começando a se desenvolver, mas já tinha 3 hospitais públicos grandes, mais os hospitais privados. Entrei num grupo. Só que a minha família não quis ir para Palmas, não se adequou à temperatura, à cidade. E aí cheguei num ponto que eu estava em Palmas, minha família não queria ir. Eu falei, não, agora a minha prioridade não é mais o trabalho, é a família. E aí teve a oportunidade de fazer o concurso público. Tinha 2 concursos públicos, em Curitiba e em Juiz de Fora, na UFJF, pela IBSE. Eu passei nos 2. Curitiba foi uma opção, porque eu fiz anestesia pediátrica no Pequeno Príncipe, mas eu resolvi ir para Juiz de Fora por causa da família. E foi a melhor opção por 2 motivos. Primeiro, porque eu conheci o César, né? Se eu não tivesse voltado para Juiz de Fora, talvez a gente não teria se conhecido. Teria se conhecido. E segundo, porque eu fiquei próximo da minha família e pude acompanhar meu pai, que teve câncer. Que legal, que legal. E assim, me conta um pouco uma coisa assim, que a gente trabalha com educação, né? E inclusive a gente é da mesma especialidade. E eu acho muito interessante, queria muito escutar a sua visão um pouco, porque... E de como que é uma pessoa como você, extremamente disciplinada, que gosta de educação, que gosta de estudar, que sentou, mesmo frente a todas as adversidades, sentou, estudou e passou ali realmente na Universidade Federal, entrar numa residência, né, de anestesia, que a gente sabe o quanto que existe todo um déficit teórico mesmo, né, da residência ali, do ensino mesmo. Como que foi isso para você? Foi desafiador? Porque eu vejo que tem isso muito em residência, né? A gente estuda tanto para passar na faculdade, aí chega na residência, e aqui falando da gente que conhece a residência de anestesia, e sabe que às vezes existe um déficit mesmo das competências ali de ensino, teóricas mesmo, né, para o seu aprendizado. Também foi difícil para você, assim, naquele cenário? Eu acho que a anestesia é uma especialidade que muda muito, né? Em termos de técnica. E a gente não tem uma padronização da residência no Brasil. Cada residência
forma de um jeito, tem alguns tipos de especialidade, ou falta outros tipos de cirurgia. Então, no meu caso, o que me levou a ir para o Pequeno Príncipe fazer anestesia pediátrica é que não tinha anestesia, não tinha cirurgia pediátrica de grande porte. E aí eu quis ir para o Pequeno Príncipe para suprir essa necessidade. Mas a gente vê várias... ao longo, depois da minha formação, eu fui vendo que teve outras deficiências e evoluções na anestesia que eu não me conformava em não saber. Eu não aprendi na residência, não vou... então vou fazer desse jeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que o anestesista, ele tem que evoluir sempre, sempre. E porque você está ali com uma pessoa. O meu comprometimento com o paciente, eu acho que, assim, eu não aceito um paciente ir mal porque você se acomodou, porque eu me acomodei. Então, foi isso que me levou para o ensino da anestesia, que o meu foco foi o ultrassom, né? Foi assim que tudo começou, né? Foi em 2018. Quando eu fiz anestesia, a gente não tinha o ultrassom, né? A gente pegava a agulha, a agulha, raspava no fundo da bandeja, né? Quem é anestesista vai entender, quem não é. E a gente fazia por marcos anatômicos, né? A gente não tinha nenhuma imagem para nos guiar. E depois surgiu o neuroestimulador, mas mesmo assim era desconfortável o paciente. Um paciente com a fratura ali, você estimulando o nervo, e o paciente tendo uma contratura muscular e tendo aquela dor. Então, era muito desconfortável. E quando eu vi que o ultrassom poderia auxiliar, eu falei, gente, eu preciso aprender isso. E um dia eu estava no centro cirúrgico e chegou um aparelho de ultrassom no centro cirúrgico, um aparelho antigo, que eu perguntei para a enfermeira-chefe, falei, o que esse aparelho de ultrassom está fazendo aqui? Ela, não, é da anestesia. A radiologia ganhou um novo e eles deram esse velho para vocês. Isso acontece. Eu sou radiologista, já fui coordenador, já fui coordenador do hospital da radiologia, sempre acontece. E aí eu comecei a perguntar com os colegas, gente, alguém sabe usar? Alguém... Aí o pessoal, não, ninguém sabia. E o negócio ficou lá encostado, o ultrassom encostado. E aí eu fui procurar, eu falei, preciso aprender isso. E na época só tinha curso aqui em São Paulo. Olha só. E toda vez que tinha curso em São Paulo, eu estava de plantão. E eu nunca conseguia ninguém para trocar o plantão comigo. E aí eu perdi o curso. E eu querendo muito fazer, e eu fiquei meio inconformada. Falei, como assim? Nós estamos fazendo com marca anatômica, neuroestimulador, e o mundo está fazendo com ultrassom. E aí eu tive a ideia, o César me apoiou muito. Falei, vou montar um curso de ultrassom, porque eu quero aprender ultrassom. Olha só que legal. E olha o legal que você trouxe. O César me apoiou muito, porque a gente não tem essa mentalidade empreendedora na nossa formação médica, né? A gente não aprende nada disso, nem muito menos na residência, né? E aí que junta vocês dois numa visão empreendedora, numa vontade de fazer o melhor para o paciente, né? Que pelo que eu estou entendendo da tua história, começou muito por você querer prestar a melhor assistência, por você não abrir mão de fazer a excelência para o paciente, né? Isso. Legal. Porque na residência a gente aprende, você fez medicina, você escolhe uma especialização, entra na residência de anestesia a gente tem 2 caminhos. Ou você faz um concurso público e fica ali naquele concurso público, ou entra num grupo. Empreendedorismo, assim, na anestesia, eu nunca tive alguém que me falasse de empreendedorismo. E o César foi a primeira pessoa, assim, que até no início eu não entendi muito bem. Meio doido, né? Meio maluco. E aí o Instituto Atuales já existia nessa época? Já. Instituto Atuales nós temos 12 anos já de... Legal. E aí foi legal, você conseguiu encontrar o César, e aí nessa história você começou a... O começo, assim, foi porque a Amanda não entendia muito
esse mundo, né? E Sim. por mais que Uhum. a gente conversasse, falasse, eu acho que a medicina, acho que na realidade 99% das graduações do nosso país não formam empreendedor, Uhum. entendeu? É. Não tem Total. uma disciplina, existe, exata, né? não Não tem, existe. não tem. E na medicina ainda tem essa, acho que a dificuldade ainda é maior Uhum. do médico entender esse outro lado. Mas aí a Amanda convivendo 24 horas, né? Aí não teve Foi influenciada, é isso aí. influenciado. Legal, show. E aí eu falei assim, eu preciso de um aparelho de ultrassom, né? E aí começamos a ligar, comecei a ligar para as empresas que produzem aparelhos de ultrassom, que comercializam os aparelhos, e falei, olha, eu tenho um curso de ultrassom, gostaria de fazer uma parceria. E aí eu consegui uma empresa, que é a Sims, que foi que me apoiou no meu primeiro curso. Contratei um professor e montei uma estrutura de curso mesmo, coffee break, apostila, tudo, Legal. do nada. E o César me ajudou e a gente fez o primeiro curso de anestesia regional guiado por ultrassom em Juiz de Fora. Legal. E aí, nesse curso, eu convidei 8 colegas que estavam comigo no dia a dia, convenci-los, conversei com eles, convenci a importância que a gente devia fazer, e lá eu aprendi, esses colegas aprenderam, e aí achei que tinha cumprido o meu objetivo. Isso era que ano, Amanda? 2018. E que eu acho interessante que a Amanda aprendeu e depois ela começou a praticar. E aí ela chegava em casa e falava, nossa, eu consegui fazer tal bloqueio, consegui fazer isso, o paciente ficou melhor, não sei o quê. Você via assim, o entusiasmo, Uhum. entendeu? E, ao mesmo tempo, o inconformismo de falar, pô, tal pessoa aqui não consegue, mas como é que pode? Entendeu? E a preocupação incansável com o paciente. Eu olhava e falava, se todos os médicos fossem assim, ficassem pensando 24 horas no paciente. E aí, no outro ano, em 2019, eu fui bloqueando os pacientes, né, fazendo anestesia regional guiado por ultrassom. Esses outros colegas que estavam no primeiro curso também começaram a aplicar. E aí, os outros anestesistas me procuraram. Amanda, quando que vai ser o curso deste ano? Aí eu parei, né, falei assim, não, a gente está vendo a evolução sua, dos fulano, que estão fazendo, a gente quer aprender isso também. Aí eu falei com o César, falei, vamos então fazer de novo, a segunda edição. E a segunda edição, Isso era que ano? 2019. 19. A segunda edição foi Quatro estações, né? foram 4 estações, É. acho que foi 32 anestesistas. Olha só, que legal. legal. Aí a gente fez a segunda edição e o pessoal adorou a segunda edição, e a gente resolveu fazer a Atualis Anestesia. Legal. Porque o paciente, ele fica melhor, ele tem um desfecho melhor, o alívio da dor. Então, assim, o resultado que você consegue com essa técnica é extraordinário. Você passar no leito no outro Legal. dia e ver o paciente sem dor, o paciente evoluindo bem, assim, eu acho que Legal. é o preço, a maior recompensa. Que entendeu? legal. legal. Não o que eu recebo dos alunos, para mim, o que mais importa é ver o resultado dos pacientes, e sozinha eu consigo bloquear o quê? Num dia, 5 pacientes, 6 cirurgias. Com os alunos eu consigo multiplicar isso, entendeu? Legal. Bonito. E aí eu comecei a ficar cada vez mais curiosa em relação ao uso do ultrassom, e vi que tem mais aplicações dele. E aí que eu fui para o POCUS. E aí eu comecei a ler muitos artigos e vi a aplicação do POCUS. Não tinha muitos artigos voltados no início para anestesistas, né? Era mais para os intensivistas. E aí eu comecei a ler os artigos da Perla, da avaliação do conteúdo gástrico, apaixonei por isso. E aí a gente começou a fazer várias edições do curso.
E a gente resolveu ir para Belo Horizonte. A gente viu que a gente precisava ajudar mais anestesistas. E aí a gente foi para Belo Horizonte, fizemos... Eu já até perdi a conta, hein, amor? Eu também já perdi a conta. Acho que De foram mais de 10 cursos Legal. em Belo Horizonte. Que legal. E acabou que nós começamos a ter alunos de outros estados e até alunos fora do Brasil. E Ai, aí, que legal. Que legal. falei, caramba, a quantidade, eu fui pensando, falei, mas quantas pessoas já foram impactadas, quantos pacientes, quantas vidas nós já conseguimos ajudar. E aí eu falo para a Amanda, é pouco. Legal. O que eu acho mais legal é o pessoal que vem de fora, sabe? Vem do norte, nordeste, sul. A gente teve já centro-oeste, a gente já teve da América Latina. Ah, que legal. Paraguai, Que Argentina, legal. Chile. Que legal. E assim, você vê o brilho no olho, sabe? O aluno vê assim, nossa, eu estou vendo, Aham. entendeu? Porque fazer as cegas, né, Manu? Uhum. A Manu, não sei se você pegou essa época. Não, Manu é novinha. Não, não as é cegas não. não. As cegas não. É. Eu já na residência já tinha ultrassom, a gente já usava ultrassom. Mas, e assim, é muito bom. Aí eu desenvolvi o curso de POCUS. Legal. E a gente começou com POCUS em Belo Horizonte. E o POCUS não tem limite, né? É assim. E a gente começou com POCUS e aí começamos a viajar também Viajar para outros estados. para outros estados para ensinar. Aí fomos para Paraná, Santa Catarina, e começamos a rodar o país Legal. em anestesia regional E o e o POCUS. Eu acho tão bonito assim, olha só, olha que poderoso isso, né? E aqui trazendo a Amanda no centro, no sentido de ser a cara, de ser, né, da anestesia. Então, uma médica de excelência, uma médica muito bem conceituada, que se propõe a se tornar uma especialista num assunto, querer junto, né, de uma pessoa com a mentalidade empreendedora, ajudar outras pessoas, porque é isso que é o empreendedorismo, né? É você não deixar morrer aquele conhecimento que você adquiriu só em você e tá ajudando ali poucos pacientes. E essa decisão de empreender e de vocês terem uma empresa de vocês, você poder multiplicar isso, você poder ajudar outras pessoas, para que no fim, inclusive, o maior beneficiado de tudo isso é quem? O paciente. Então, hoje a empresa de vocês também é uma empresa que tem um impacto grande na sociedade. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. Isso só é possível porque vocês tomaram a decisão de empreender, de ter uma empresa e de crescer cada vez mais, né? Porque a Atualiza Anestesia está só no início. Só no início. Só no início. Legal. E a gente agora entrou na mentoria, né? Legal. Agora que nós estamos Agora que a gente vai decolar. começando a decolar. Legal, 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 que legal. Com a ajuda de vocês, uma mentoria de vocês aí, tenho certeza absoluta que... Né, Amanda? Com certeza, né? Porque quando a gente decide, essa decisão ela é muito, muito bacana, né? Essa decisão que vocês tomaram na vida de vocês e que a gente tomou também já há um tempo, né? Em caminhar com pessoas que já trilharam esse caminho, que já construíram, que já estão no lugar que a gente quer chegar também, o quanto que isso acelera, né? Que vocês fazem isso hoje com os alunos de vocês, porque vocês se importam com uma transformação, inclusive, né? Não é sobre só aprender uma técnica, vocês querem que aquela pessoa tenha a visão de, cara, mudar a vida dela, porque essa competência traz mais segurança, né, Amanda? Até me fala um pouco sobre isso, porque, assim, o que eu vejo muito é que tem pessoas que vieram, inclusive, né, anestesistas, que vieram de situações semelhantes, por exemplo, como a sua, que na época não tinha o ultrassom e teve que trabalhar dessa forma e teve que fazer dessa forma, que hoje a gente sabe que não é a melhor forma para fazer. Só que agora eu vejo que muita gente já entendeu que precisa aprender, mas se sente inseguro. Como que eu faço isso? Se sente inseguro de bloquear, né? Porque não teve uma formação. Você acha que isso é algo muito prevalente, essa insegurança? E como que você sugere, assim, para que essa pessoa realmente consiga consolidar esse aprendizado, né? Porque também tem muita gente aí ensinando
e nunca realmente teve, não teve essa trajetória, por exemplo, que você tem, que é admirável e que te traz toda uma autoridade para ensinar isso, né? Muitos dos meus alunos são anestesistas que não aprenderam ultrassom na residência. Eles se identificam muito comigo. Legal. Então, eu ensino desde como ligar o aparelho. Ensino desde ligar o aparelho, ajustar a imagem, Legal. ensino cronobiologia, que é uma polícia e fichinha, né? Uhum. Mas eu ensino desde como ligar o aparelho, os Legal. princípios físicos, tanto que qualquer aparelho que você usar, se você se deparar, você vai conseguir ligar, usá-lo, otimizar a imagem. Ensino desde o agulhamento, todas as técnicas de bloqueio. O meu curso não é um curso de fim de semana, porque eu não acredito que um fim de semana, você colocando um anestesista numa sala, em sábado, domingo, dando toda a teoria e toda a prática, ele vai se sentir seguro. Então, meu curso é um acompanhamento. Legal. Eu tenho uma plataforma online, Legal. onde eu coloco todas as aulas gravadas, ele vai assistindo no ritmo dele. É bem intuitivo, estilo Excelente. Netflix. Legal. E depois ele vai para o encontro presencial comigo e com os instrutores que foram escolhidos por mim. Uhum. E lá a gente tem uma imersão 100% hands-on. Legal, muito bom. Depois dessa imersão, a gente tem a discussão de casos clínicos reais da minha prática e dos outros preceptores. Uhum. E depois ele tem acesso, continua tendo acesso à plataforma, que é constantemente atualizada, e eles têm acesso ao meu celular pessoal, Legal. Muito bom. para tirar todas as Nossa. dúvidas. Excelente, muito bom. E o mais interessante que comentar, eu nunca vi uma pessoa para estudar mais que, na realidade, sim, tem ela e tem um tio meu que ele é gastroenterologia, é membro da Academia Brasileira de Medicina. Os dois, sim, eles sempre eu vi estudando. A Amanda também. Está estudando sempre. Artigo científico, eu nunca vi. Saiu um artigo novo, ela vai. Ela não para, né? Ela não para. De se Manda um atualizar. abraço pro teu tio. Quem é teu tio aí? Tio ó? Zezinho. Doutor Galvão, Gasto do Rio. Todo mundo joga aí com lá, membro da Academia Brasileira de Medicina. Detalhe, na Academia Brasileira, ele é o número 51. É mesmo. Imagina, gosta de tomar uma, né? Muito bom. Um abraço aí, tio. Muito bom. Amandinha, escutando tua história, eu acho muito legal a gente conseguir ver o poder e o impacto que a educação tem. Porque dá um passo lá atrás. E aí você falou o quanto que você fica feliz em passar num leito e ver pacientes não sentindo dor, né? Quando você faz um bloqueio regional. E aí você passando, inclusive, em vários leitos de paciente sentindo dor, e aí você olha para aquilo quando você não tá naquele momento e você vê que, cara, nem todo mundo tinha a capacidade e a competência de fazer o paciente não sentir dor através do bloqueio regional, né? E aí você, às vezes, se angustia, né? Cara, como é que a pessoa não fez isso? Como que a pessoa não fez isso? Como que a pessoa não fez isso? E aí, olhando por esse ponto de vista, realmente gera uma angústia, gera uma certa ansiedade, né? De, cara, eu não consigo ajudar todo mundo também. Eu queria até ajudar mais gente e não consigo. E aí, quando você parte para educar pessoas, saiba que, a Amandinha tá junto do aluno que tá lá, sei lá, em João Pessoa, andando no meio do hospital e vendo seu paciente não ter dor. Tá lá em Palmas, andando no hospital e vendo o paciente não ter dor. Então, cara, você consegue multiplicar o seu impacto, multiplicar o seu propósito que você tinha num paciente só e a tua dor que você tinha de olhar os pacientes ali tendo dor e, cara, podendo ser mais cuidados, você consegue espalhar isso pro Brasil todo. Olha que lindo que a educação faz, né? É muito bonito, cara. E uma coisa que a Manu falou que é importante você pegar na mão do aluno desde o início mesmo. Porque se você ensinar os princípios básicos, ele vai conseguir fazer em qualquer aparelho de ultrassom. Tem uma situação até muito engraçada que eu fui fazer uma missão voluntária na Amazônia. No O barco do Papa. Papa legal, Francisco. legal. E lá a gente não tinha agulha de peridural para fazer analgesia pós-operatória, né? Uhum. E eu fui como só tem vai só um anestesista, eu era a única anestesista e com 3 cirurgiões.
e cirurgiões dois cirurgiões gerais e um urologista. Eles fizeram cirurgias abertas, cirurgias com alto potencial álgico de pós-operatório. E aí eu falei, nossa, e agora? E aí eu falei, você tem um aparelho de ultrassom aí? E tinha. Nossa. Olha que legal. E tinha. Aí ele falou assim, mas ninguém usa, doutora, porque ele está em italiano. A senhora fala italiano? Ai, Jesus, aí. Eu falei, não, mas Eu vou tentar. abre ele aí, vamos ligar na tomada, vamos ligar. E se você souber os princípios, eu levei uma caixa fechada de agulhas que eu tinha ganhado, agulhas ecogênicas de uma empresa. Eu gastei a caixa inteira. Que legal. Ai, que legal. Olha aqui, que lindo, que legal. Então, se você entender assim, a base, o princípio, você aplica, entendeu? Ai, E é isso que eu legal. quero, entendeu? Que os alunos saiam caminhando sozinhos. Que eles se deparem com qualquer aparelho de ultrassom e consigam fazer. Animal. Que legal. Né, que eu legal. acho que eu acho interessante que a Amanda faz, que a mentoria que vocês fazem é muito mais fácil você ter uma pessoa que fala aqui, ó, você faz por aqui. Se você fizer por aqui, não vai dar certo. Então, a Amanda realmente, ela pega na mão do aluno e fala, ó, o caminho é esse aqui, eu já fiz por aqui, não dá muito bem, você vai fazer por esse lado. Então, assim, e eu acho que em todas as áreas, né? Se a gente tem alguém para guiar, o caminho fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E é o que a Amanda faz nos cursos. E é isso, realmente. mas o que é importante frisar é que isso é um diferencial de vocês, entendeu? No produto de vocês. A maioria das pessoas, né, não está preocupada com isso. Só está preocupada em dar um curso. Vocês não estão preocupados em um curso. Vocês estão preocupados exatamente isso. O meu aluno, ele sai, né, do que a gente entrega ali, do processo, sabendo fazer acontecer sozinho. Então, esse é um grande diferencial de vocês. Eu sei muito bem, porque eu conheço vocês, a gente vê os depoimentos dos alunos de vocês, de transformação mesmo, e dessa sua preocupação de ensinar do comecinho, pegar na mão até o fim, para que ele agora possa andar sozinho. Mas muita gente está aí com curso e não se preocupa com isso, né? Só realmente quer só é mais um aluno. E para vocês não é, isso é muito bacana. E poucas pessoas estão realmente empreendendo com essa missão e com esse brilho no olho que vocês têm de transformar realmente. Legal. Isso é admirável. Foi aquilo que a gente estava conversando durante o final de semana no evento do BIMED, né, que foi excepcional. Legal. A gente tem que ensinar realmente a partir da nossa bagagem, né? O que anda acontecendo muito no mercado aí é que tem muita gente ensinando que não vive. Então, assim, como é que você vai ensinar uma coisa que você abre um livro, não, beleza, mas e a prática? E na medicina ainda é mais, como é que você vai ensinar? O bloqueio, você sabe fazer bloqueio? Não sei, eu li num livro. Complicado, né? Exato. Maravilha. O papo tá muito bom, mas a gente está chegando aqui ao final, né? Eu tava falando, a gente tava gravando aqui vários podcasts. Como o tempo passa rápido, Passa né? muito rápido, né? Passa Passa muito rápido, muito rápido. Amandinha, eu queria que você deixasse uma mensagem aí final, né, para as pessoas que estão escutando a gente. Um pouco, até falar um pouco também, né, de uma dica para essas pessoas, assim, né? O que elas podem fazer realmente, inclusive, aonde elas podem te encontrar, né? Qual que é a rede social que você hoje tá, como que ela pode te encontrar, e dar até um caminho mais fácil ali para elas poderem falar até diretamente com você, essas pessoas que estão assistindo, né? De poder saber como achar vocês e o que elas podem fazer mesmo ali para se sentir cada vez mais segura, sabe? E dar alguma dica para os anestesistas que estão assistindo a gente aqui. Então, a rede social é @anestesia. Eu acho que você que é anestesista, que quer aprender ultrassom, quer aprender POCs, bloqueios, primeira coisa, não pare de estudar.
foca sempre no paciente, entendeu? A maior recompensa do anestesista é o desfecho do paciente. Um paciente sem dor, um paciente bem, entendeu? Esse é o melhor presente, é a melhor recompensa do anestesista. Então, nunca pare de estudar. Se você tem algum tema, não estou falando do meu, pode ser algum outro tema que você acha relevante, procure uma empresa, alguém confiável, alguém que está preocupado mesmo em te ensinar, não um curso de fim de semana que não vai resolver nada da sua dor. Procure uma pessoa, se for ultrassom e anestesia regional ou POCUS, eu estou à disposição, pode me mandar um direct no Atualis, com 2 L's, _ anestesia, ou no telefone... Telefone 32 99969 1516. Ou pode também acessar o nosso site, que é www.anestesiamedica.com.br. Legal. Lá a gente pode te ajudar, pode mandar uma mensagem, eu converso com você, vejo em que nível que você está, qual a sua necessidade, e a gente vai conversando e alinhando, porque o meu objetivo é esse, formar cada vez mais anestesistas que estão preocupados com seus pacientes. Maravilha. Perfeito, foi um prazer enorme recebê-los aqui junto com a gente, assim, é um prazer enorme escutar a história de vocês, honrar a história de vocês, ver todo esse propósito que você tem e o quanto você está multiplicando esse impacto. Muito parabéns para vocês, assim, é um orgulho ter vocês aqui junto com a gente. E para você que está em casa, gostou desse podcast, não deixa de deixar aqui nos comentários o que você achou, seguir a gente também, né? E esse episódio também vai para o Spotify e para diversas outras redes. Deixa seus comentários aqui e até a próxima. Uhul, Fih! Nossa, não é fácil não.